Você já deve ter ouvido falar de acesso aberto a publicações e dados de pesquisas científicas. Hoje eu quero contar para você aqui nesse vídeo como é que isso tudo funciona e como que você pode fazer para garantir o acesso aberto da tua publicação sem gastar nenhum centavo. Depois da vinheta. Tudo bem, gente? É bom ter você de volta por aqui. Eu sou o professor Carlos Groman e você está no canal do Spam Lab. E hoje a nossa conversa é sobre acesso aberto. O acesso aberto, ou Open Access, né? Ele é um termo que foi criado para quê? Para designar toda uma série de princípios e de práticas de disseminação de dados e resultados de pesquisas científicas. Isso feito, então, de uma maneira sem custo, online, e também sem barreiras de acesso. Antes da gente falar do acesso aberto propriamente dito, a gente tem que entender de onde ele vem. E ele vem como uma resposta, uma crítica ao modelo tradicional de publicação científica. Veja, a publicação científica ela tem toda aquela parte de análise dos artigos, de revisão e tudo mais, que a gente já falou num outro vídeo, vou deixar linkado aqui no card de cima para você ver se você ainda não viu. Então a gente tem as editoras que publicam os artigos nos mais variados periódicos, nas mais variadas revistas científicas. Só que tudo isso tem um custo, é claro. Você tem o custo de manter a infraestrutura toda de escritório, de secretaria, de mandar os artigos para os revisores. Até pouco tempo atrás era tudo impresso, então você ainda tinha o custo de fazer a impressão, a distribuição pelo correio. Hoje, ainda sendo online, o custo caiu, mas você também tem custo de armazenagem, hospedagem desses arquivos, né? Hospedagem de longo termo, de diagramação, website e tudo mais. Então existem custos. Esses custos têm que ser pagos de alguma maneira, né? Não tem muito como fugir disso, não dá para fazer mágica e publicar uma revista sem gastar nenhum centavo, não dá. Então alguma coisa você tem que pagar. E aí entram os dois modelos de acesso pago aos arquivos, aos artigos, né? Então você tem o modelo chamado de pay-per-view e o modelo de assinatura. No modelo de pay-per-view é tipo um filme da TV. Você paga para ver o artigo e aí você tem revista que cobra um aluguel. Você pode ficar lá 24 horas, 48 horas com o PDF, depois ele bloqueia. Ou você paga uma taxa um pouco maior e tem o PDF para você por quanto tempo você quiser. Essas taxas hoje variam aí na casa, por exemplo, dos $9 para um aluguel de um artigo na revista Nature, até $32 na mesma Nature para você baixar o PDF completo para você. Em revistas da Elsevier isso fica na casa dos $40 para você baixar, não tem aluguel. E na Science, pelo que eu vi, é de coisa de $30 por dia, ou melhor, $30 por um dia. Então você paga $30 e tem um arquivo por um dia e acabou. Então, né, esse é o modelo pay-per-view, que vocês já estão vendo que é um modelo um pouquinho caro, né? Quem tem aí 30 vezes 6, R$250 para pagar para ver um artigo por um dia, né? E o outro modelo de acesso aí dos tradicionais também é o modelo de assinatura. E aí o que acontece? Você paga um valor anual e tem acesso a todos os arquivos daquela revista durante o período que você está pagando a assinatura, e dependendo da sua assinatura, você pode assinar o arquivo completo deles, ou só uma faixa de tempo, alguma coisa assim, e também isso custa bastante dinheiro. Normalmente, não dá nem para falar quanto custa por revista, ou por pacote, porque as editoras sempre falam que é uma negociação caso a caso, então eles não têm valores discriminados para isso, mas o que a gente sabe é que se você fosse assinar uma revista, por exemplo, da Elsevier, você ia gastar muito dinheiro. E aí se você assina um pacote de revistas, por exemplo, você assinar todas as revistas de geologia ou de ciências da Terra, aí o custo cai bastante e você tem acesso a todas aquelas revistas. E aí quem tem acesso? Ou quem está dentro da sua instituição, então, por exemplo, todo mundo que está dentro da universidade que pagou acesso, consegue ver. Ou por um tipo de login e senha, como algumas universidades do exterior fazem. Isso também custa bastante dinheiro, mas ainda assim, por ser um acesso que você pode comprar várias revistas ao mesmo tempo, acaba valendo a pena e é o que mais a gente tem. Aqui no Brasil, quem faz isso para o Brasil inteiro é a CAPES. A CAPES tem o portal de periódicos, que se vocês não conhecem, precisam conhecer, é o periódicos.capes.gov.br, e ali eles gastam uma pequena fortuna todos os anos. Pelo que eu vi no último lugar que eu consegui uma informação,
dizia que em 2020 foram 480 milhões de reais para manter o acesso. É um acesso gigante, são mais de 49 mil revistas e foram cerca de 43 milhões de acessos individuais em 2020. Então isso é um dinheiro grande para que todos aqueles que estão dentro das redes das universidades que fazem parte desse conjunto aí possam acessar. Então é bastante dinheiro e isso, é claro, gera bastante crítica, né? Por que a gente gasta tanto dinheiro para acessar os dados de pesquisa científica, sendo que muito disso também foi feito com dinheiro público, né? Então você entra naquela coisa, você tem o dinheiro público para fazer a pesquisa e depois você publica numa revista e tem que usar mais dinheiro público para poder acessar aquele resultado daquela pesquisa. E só quem acessa é quem está dentro da universidade. Então o público em geral não tem acesso a isso. E aí é a crítica de que a sociedade como um todo não tem acesso aos resultados das pesquisas científicas, não se sabe o que se faz na universidade e tantas outras coisas que vocês já devem ter escutado. Um outro ponto de crítica que sempre aparece é que as editoras, elas têm um lucro gigantesco. Não é só pelo valor, pelo montante de dinheiro, tá? É também uma questão mais da margem de lucro que elas têm. Se vocês forem olhar por aí, o que eu encontrei foi que em 2018, a Elsevier, que é uma das maiores editoras do mundo, ela reportou margens de lucro da casa dos 37%, 38%. Isso era mais do que empresas como Apple e Google reportaram nos mesmos anos. Não em volume, né? Em volume, a Google ganha muito mais dinheiro que a Elsevier, mas em percentual, eles acabam ganhando muito mais. Então você também tem essa crítica muito pesada, porque eles cobram muito caro, e apesar deles terem os seus custos de manter toda a estrutura, tem muito do trabalho é feito de graça, né? Se vocês forem ver os vídeos lá de como funciona o processo de revisão de um artigo, eu acho que eu comento ali, tirando alguns casos raros de editores de revistas, como o editor-chefe de uma revista como a Nature, esse cara é um emprego para ele ser o editor da revista Nature, então ele vai ter um salário. Mas fora isso, fora esses tipos de casos, a maioria das revistas, o editor-chefe, o editor associado, os revisores, ninguém ali está ganhando nada. Tá? Então os revisores estão fazendo trabalho de graça, os editores estão fazendo seu trabalho de graça pelo prestígio de poder servir no corpo de editores de uma revista, de ter o seu nome ali, melhorar o seu currículo, mas ninguém ganha. Quem ganha é a editora. Então essa também é uma crítica bastante pesada a esse modelo tradicional. Aliás, saiu uma matéria muito interessante, bem recentemente, agora em maio ainda, 2021, na revista Questão de Ciência, do Instituto Questão de Ciência, sobre o acesso aberto. É bem legal, porque fala como funciona, as métricas e algumas opiniões de pesquisadores da USP. Eu achei bem interessante, porque eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo e saiu a matéria, então foi bem casado. Eu vou deixar o link aí embaixo também. Então, aí, como crítica a tudo isso, o movimento do acesso aberto, do Open Access, começa a ganhar força ali no começo dos anos 2000. Lógico que já existia antes, as pessoas já compartilhavam coisas antes, mas não tinha nada muito formalizado. O termo Open Access ele foi proposto formalmente em 2002, em um documento chamado a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste, o Budapest Open Access Initiative. E também logo depois, em 2003, nós tivemos mais duas declarações dessa linha, que é a Declaração de Berlim e a Declaração de Bethesda sobre acesso aberto. Então esses são 3 documentos, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá? O documento das declarações, o documento onde eu vi os valores da CAPES e outras coisas, vai estar tudo com link ali embaixo, fica tranquilo que você pode acessar isso diretamente ali no comentário do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então são esses 3 documentos que meio que definem o que é o acesso aberto. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês a forma completa da definição de acesso aberto da Iniciativa de Budapeste, que é o seguinte: o acesso aberto à literatura científica revisada por pares significa a disponibilidade livre na internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral desses artigos,
recolher-os para a indexação, introduzi-los como dados em software ou usá-los para qualquer outro fim legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis ao próprio acesso a uma conexão à internet. As únicas restrições de reprodução ou distribuição e o único papel para o direito autoral neste domínio é dar aos autores o controle sobre a integridade do seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado. Então, essa é a definição de Budapeste do acesso aberto, e você vê que tem bastante coisa aí, né? Não é só você baixar, você poder baixar, você poder copiar, você poder fazer aquele crawl da internet, de buscar os dados com programas, de buscar dados da internet, de usar como entrada em outras coisas. Então, ele é bem mais amplo do que simplesmente liberar os PDFs, por exemplo. Então, como é que vai funcionar o acesso aberto? Porque se a gente tem custos para manter uma publicação científica e não tem como escapar desses custos, como que a gente vai fazer uma revista científica onde os artigos e os resultados possam ser acessados e lidos por qualquer pessoa com essas barreiras financeiras aí? A gente sabe que a gente consegue fazer isso na internet, a gente consegue colocar isso em um custo mais baixo do que o que as editoras fazem, é claro, mas o custo existe. Então, como que se paga esse custo? E aí entra o modelo mais comum de acesso aberto, que é o acesso aberto onde os custos são pagos pelas APCs. Uma APC é uma taxa de processamento de artigo, é uma Article Processing Charge. Então é uma taxa que se cobra normalmente depois que o seu artigo é aceito. Se alguém quiser te cobrar uma taxa antes do seu artigo ser aceito, suspeite, mas e aí é uma taxa que vai pagar esses custos. Aqui também tem uma crítica a algumas editoras que operam nesse modelo de acesso aberto, mas cobram uma taxa que não é tão pequena, tá? Então tem lucro envolvido aí também, mas dependendo da revista que você escolher, você vai ter uma taxa pequena, tá? Se você escolhe, por exemplo, uma revista publicada por uma sociedade científica, aí a chance é que sua taxa seja bem pequena ou até que ela não exista, porque às vezes essas sociedades conseguem patrocínios ou outras coisas assim. Então, às vezes você tem que pagar, às vezes não. Essa questão de APC, ela é complicada, porque não é pouco dinheiro. Eu vou deixar marcado aqui embaixo um link para um artigo que é agora de 2020, de Budzinski e colaboradores, onde eles fazem uma análise sobre os valores das APCs. E eles encontraram valores que vão, assim, desde coisas muito baixas, tipo $15, eu acho que é o mínimo que eles encontram, até mais de $10.000. Agora, pensa bem, você publicar um artigo e pagar $10.000, isso em valores de hoje, a gente dá o quê? R$60 mil para publicar um artigo. R$60 mil é um valor de uma das faixas de projeto universal do CNPq. Então, um projeto universal de pesquisa inteiro tem o mesmo valor que a taxa de publicação de um artigo em uma determinada revista científica que cobra $10.000. Isso é um grande absurdo, né? Mas é o modelo que está aí. A taxa média de publicação é bem menor do que isso, tá? Esses são outliers, esses 15 e 10 mil. Na média você vai ver, no artigo dele ele coloca $2.000 e tantos aí de taxa média. O que eu observo, pelo menos para a área que eu vejo, né, de geociências assim, é na casa dos $1.500 a $2.000. Também é bastante. Dependendo da editora, você pode pedir um desconto. Algumas dão, algumas não dão. A MDPI ela costuma ser bem favorável a dar descontos aí até da casa dos 50%. Mas esse é o modelo, tá? Então, ou bem, quem está editando o artigo, né, seja, por exemplo, uma sociedade científica consegue um dinheiro de algum tipo de patrocínio e aí ou diminui bastante a APC ou chega a cobrar nada, ou cobra-se um valor. Dependendo da revista, esse valor pode ser bem ali o justo para pagar os custos, ou se for uma editora mais comercial, você pode ter que pagar um valor a mais, só que não tem muito como escapar, tá? Tem um jeito de manter o teu artigo em acesso aberto livre para todo mundo sem gastar nenhum centavo, que eu vou falar mais para frente do vídeo. Então não sai daí, fica aí até o final que tem coisa boa vindo. E aqui tem um ponto interessante, importante, que é o das licenças de acesso aberto. Veja,
Para você colocar o teu dado em acesso aberto, o teu artigo em acesso aberto na internet, é importante que ele tenha uma licença acoplada a ele, porque essa licença é que vai dizer o que as pessoas podem fazer. Se elas podem só baixar, se elas podem usar os dados de novo, se elas podem usar para fins comerciais ou não, se elas podem passar o artigo para frente, se elas podem, o que elas podem fazer e como elas podem fazer, né? Então aqui normalmente para as licenças de acesso aberto a gente vai usar as licenças CC ou Creative Commons, né? Que é bem comum que se use elas. Na verdade é praticamente universal o uso dessas licenças. E aí tem várias delas. A mais comum talvez seja a CC BY, que é onde você pode compartilhar e fazer mais um monte de coisa, mantendo a atribuição. Então, contanto que você cite o material original, você pode, por exemplo, pegar uma figura de um artigo que está numa revista de acesso aberto e usar no teu artigo, na tua tese, alguma outra coisa, sem pedir autorização. Porque, não sei se vocês sabem, mas se você quiser usar uma figura de um artigo, por exemplo, publicado pelo Elsevier, que não esteja em acesso aberto, para você usar esse artigo no seu artigo, numa tese dificilmente vai dar algum problema, né? Mas se você quer reusar aquela figura no teu artigo sem alterar ela, usar exatamente como ela veio do original, você tem que pedir autorização para você ver. Eles até têm formulários próprios no site, é muito fácil de fazer isso, muito rápido. Normalmente, dia seguinte já vem lá a resposta te dando ok, mas você precisa. E precisa colocar lá na legenda, né? Figura reproduzida com permissão, tal. Senão, você está quebrando as regras de uso daquele material e pode até receber algum tipo de notificação. Se você está com uma licença CC BY, por exemplo, então você pode pegar lá um artigo do Brazilian Journal of Geology, que está todo nessa licença, pode pegar uma figura, colocar na tua tese, colocar no teu artigo para falar alguma outra coisa, simplesmente dando atribuição, ou seja, citando o artigo original. Outra que é bastante comum também é a CC BY SA, que é o BY de atribuição, e o SA de Share Alike. Então, na hora que você vai compartilhar os dados, ou você vai reusar aqueles dados, você tem que usar a mesma licença do original. E aí você mantém o acesso aberto nas coisas. E agora eu vou falar para vocês um esquema que foi criado para distinguir os diferentes tipos de acesso aberto que a gente tem por aí. Né? Como a coisa surgiu, ela vai se mudando, e aí as editoras também dão seus pulos aí para tentar se encaixar no esquema do acesso aberto. Cada vez mais os órgãos de financiamento têm exigido que os resultados das pesquisas saiam em revistas de acesso aberto. Isso é, por exemplo, mandatório em grandes de pesquisa da Microsoft, do National Institute of Health dos Estados Unidos, coisas da Europa também. Então, para que os autores possam publicar em revistas tradicionais, digamos assim, de mais alto impacto, e ainda assim se adequar ao acesso aberto, as editoras, né, deram seus pulos, se adequaram e criaram opções de acesso aberto diferentes. Então eu vou falar para vocês de um esquema que foi criado para distinguir esses tipos, que é um esquema de cores. Então, começando lá do mais top de todos, que é o acesso aberto Platinum ou Diamante. Tá? Então, ou Platina ou Diamante. Que é aquele que você não paga nada, ninguém paga nada. Tá? O autor não gasta um centavo para publicar numa revista de acesso Platina. Quem paga os custos é quem edita. E aí normalmente é uma sociedade científica que tem algum tipo de verba para isso, ou que conseguiu um patrocínio. Depois do Platina vem o acesso Gold, o acesso Ouro. Então é uma revista, também chamada de Journal Open Access, que todos os artigos da revista são de acesso aberto. Então é uma revista inteira, assim, funciona toda na base das APCs. É o caso das revistas da MDPI, é uma editora grande, publica centenas de títulos aí, todos em acesso aberto. É o caso da Public Library of Science, né, a PLOS ou PLOS One, também tem esse modelo, e aí todos os artigos estão em acesso aberto com custo de APC. Junto com o Gold vem o Gold híbrido, que é o seguinte: quando você tem uma revista de modelo tradicional, uma revista de assinatura, então, mas que te dá a opção de fazer o acesso aberto do teu artigo. Então a revista em si continua tendo acesso fechado por assinatura. Mas se você pagar uma taxa, um APC, o teu artigo vai ficar aberto. E aí quando você vai no site da revista, alguns artigos estão fechados, outros estão abertos.
Tá? Isso tem crescido bastante para manter essa coisa de deixar o autor publicar numa revista mais tradicional, mas ainda assim manter o acesso aberto. E é algo que não vem sem as suas críticas, porque é como se você estivesse pagando 2 vezes pela mesma coisa, né? Porque se a universidade, ou no nosso caso a CAPES, já paga para ter o acesso da assinatura, e aí você, para publicar com acesso aberto, tem que pagar de novo, então você está gastando duplamente aí o dinheiro público para manter o mesmo acesso. Então é uma coisa bem controversa, tá? Mas que bastante gente tem feito. Depois vem o acesso aberto verde, o Green Open Access, também chamado de auto-arquivamento, Self-Archiving, que eu vou falar mais em detalhe daqui a pouco, mas é quando você pega uma cópia do teu trabalho e coloca em um servidor de pré-prints ou de pós-prints que é de acesso aberto e não tem custo, tá? Eu já vou contar melhor como isso funciona, não sai daí. Tem também o acesso bronze, que é um acesso assim meio estranho e que aparentemente acontece bastante, às vezes sem nem que as pessoas saibam que elas estão fazendo isso de uma maneira meio errada, que é quando você vai lá no site da editora, você consegue ler o artigo, consegue baixar, mas não tem uma licença anexada ao artigo. Não tem nada claro dizendo qual é a licença e qual é a modalidade de uso que você pode fazer daquele artigo. Então, as coisas ficam meio enevoadas ali, né? Você não sabe se pode copiar, se não pode, se pode usar para comercial ou não. E às vezes não é nem por mal, tá? Às vezes as pessoas simplesmente esqueceram de colocar isso. Quando a gente começou a colocar o acesso aberto no Brazilian Journal of Geology, isso aconteceu. A gente ficou acho que 1 ou 2 anos sem especificar qual era a licença lá. Até que alguém chamou a nossa atenção e falou, cara, tá faltando licença. Aí a gente pôs. Mas então isso é uma coisa que acontece bastante, mas que não dá para dizer que é má fé, por exemplo. Tá? Pode ser uma coisa sem querer. Vou até deixar um artigo aqui embaixo que fala só sobre isso daí. A pessoa fez uma análise sobre a quantidade de artigos de acesso aberto que foram encontrados em um determinado período de tempo e percebeu que tinha mais do bronze que dos outros, até por conta de falta de informação das pessoas, das editoras, né? E por fim teria o tipo de acesso aberto black, que é a pirataria, né? Que aí você está pegando artigos que deveriam ser fechados, que deveriam ser só por assinatura, por exemplo, e está distribuindo por aí em servidores, alguma coisa assim, que é o nosso conhecido e adorado Sci-Hub, né? Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre o Green Open Access, que, como eu prometi para vocês, é a maneira de você manter o teu artigo em acesso aberto sem gastar nenhum centavo. E como é que ele funciona? Olha só, vamos pensar na época em que se imprimia as revistas, né? Então o produto final era o artigo na versão print, na versão impressa. E aí você tem aquele produto que vem antes, o pré-print, e o produto que vem depois, que é o pós-print. Hoje a gente não pensa mais em versão impressa, mas a gente usa os mesmos termos. Então o pré-print, eu vou falar aqui meio rapidinho, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou fazer um vídeo só sobre pré-print, se vocês todos aí comentarem aí embaixo pedindo vídeo de pré-print, se tiver 35 pedidos de pré-print eu faço um vídeo só sobre ele, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Você pega o texto do teu artigo, ou na hora que você está submetendo ele para a revista, ou logo depois de submeter, mas antes dele ser aprovado, pega esse texto, faz a tua formatação e coloca num servidor de pré-print. E aí esse servidor vai dar um DOI, vai dar um número persistente, lá um link permanente para o teu artigo, e ele vai ficar disponível para todo mundo de graça. Depois você pode atualizar com a versão mais atual do texto depois da revisão, e quando o teu artigo for aprovado, você, preferencialmente, a boa prática manda que você coloque um link para o artigo final no site da editora junto ali daquele texto. Isso, a maneira que você pode fazer, se a revista deixa ou não você fazer, depende de revista para revista. Por exemplo, as revistas Elsevier, elas têm ali bem claro que você pode fazer essa opção de pré-print durante toda a fase ali da revisão, da submissão e durante a revisão. E aí seu artigo está lá, liberado. Depois que seu artigo já está aceito, aí você já não vai mais colocar o pré-print online. Aí você tem a opção de pôr o pós-print, que é a versão final, mas depois do artigo aceito, normalmente também sem a formatação da revista, porque é ali que eles pegam o gancho de dizer que o que eles fizeram em termos de formatação de diagramação é copyright deles.
Então, para você não quebrar esse copyright, você pega o mesmo texto e coloca de alguma outra forma, faz um PDF e coloca também no servidor de pré-print, só que já é a versão pós-final. E aí pode ser tanto o texto que você fez, ou dependendo da revista, também tem que olhar bem nas regras, se o que às vezes eles deixam você colocar é o que chama de ou a prova, tá? A prova não corrigida, ou a prova corrigida, ou o que se chama de manuscrito aceito, que é aquele que vai para o site da revista antes da versão final, né? Aquela coisa de já ir para a internet logo depois que está aceito, com aquela marca d'água ali, manuscrito aceito, accepted manuscript, e às vezes é aquilo que você pode colocar. Isso varia de revista para revista, de editora para editora, tem que olhar nas regras. O que acontece é que na questão do pós-print, quando você vai colocar o artigo depois que ele está aceito, muitas vezes, quase todas as vezes, a revista vai impor um período de embargo. Então, a revista vai estar lá nas regras dizendo, olha, esse artigo pode ser colocado em um servidor na forma pós-print, alguma coisa assim, seja o artigo aceito, seja a prova corrigida ou não corrigida, depois de um período de X meses. Então, muitas revistas da área de exatas vão usar aí 24 meses, revistas de humanas tendem a ter um período mais longo, 48 meses, que é o período que eles acham onde vai estar concentrado a leitura e citação do seu artigo. Aí depois desse período eles liberam, porque já não vai influenciar muito na contagem de citações e nem no fator de impacto, que é outra coisa que a gente pode conversar mais para frente em outro vídeo. Então, esse modelo também é chamado de o acesso aberto atrasado, né? O Delayed Open Access, porque você tem que esperar esse período de embargo. Mas é legal de fazer, eu fiz isso um tempo atrás aí com os meus artigos mais antigos, que já tinha passado esse período, então eu criei uma versão minha, diagramei e coloquei lá na internet com o link para o artigo original, então não quebra nenhuma das regras e eu tenho uma versão aberta dos meus artigos que eu posso manter no site, posso compartilhar, posso mandar para todo mundo, posso colocar no ResearchGate, coisas assim, sem medo. O ResearchGate, ele, né, aproveitando que a gente falou dele, ele também não é uma coisa muito certinha sobre o que ele funciona, porque normalmente nas regras, as revistas vão dizer que você pode fazer o autoarquivamento, que é o acesso Open Access Green, da tua forma, da tua versão do artigo, que é quando você faz a diagramação e coisa assim, e você pode colocar isso ou no servidor de pré-print ou num repositório institucional, né? Por exemplo, a USP criou há pouco tempo atrás o repositório da USP, então você pode mandar para lá, ou num site pessoal. E aí é que mora o perigo, porque o que é site pessoal? Eu tenho que ter um domínio da internet para ter o meu site pessoal? Eu tenho um, mas quantas pessoas têm? Poucos pesquisadores têm isso, né? Poucas universidades, mesmo aqui no Brasil, poucas pessoas têm sites dentro do site do instituto, por exemplo. A gente não tem muito essa prática, né? Então, onde é o site pessoal que você vai arquivar aquela tua versão? Tem muita gente que colocou as coisas no ResearchGate, no academia.edu e falou, olha, isso aqui é meu site pessoal, cara, isso aqui é onde eu tenho para guardar os dados. E aí fica numa coisa meio sem saber se pode, se não pode, tá? E também, há pouco tempo atrás, a gente viu editoras grandes como Elsevier e outras mandando ações judiciais, que chama Takeout Notice, acho, se não me engano em inglês, para que o site, o ResearchGate lá, ou retirasse as coisas do ar, ou bloqueasse tudo. Então, se por acaso você tinha seus artigos lá, seus artigos no ResearchGate, liberados para as pessoas verem e de repente eles estavam todos como pessoais, bloqueados ali para você, foi um caso desse daí. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu acho mais interessante usar os servidores de pré-print, tem zilhões de servidores por aí, a gente fala mais sobre isso no vídeo de pré-print, tá bom? Bom, a gente já está indo mais para o final do vídeo, mas tem mais algumas coisinhas que eu queria colocar aqui para vocês. Se vocês forem ler e pesquisar sobre Open Access, vocês vão encontrar ali uma distinção entre o Open Access grátis e livre. A definição bem formal de Open Access seria Libre Open Access. Por quê? Porque em inglês eles têm esse problema com as palavras, né? Em português é muito fácil para a gente falar que o acesso é aberto, que o artigo é livre. Isso é diferente da coisa ser gratuita, tá? É o mesmo que acontece com software livre. Software livre para a gente é muito simples de saber que ele é livre e que não necessariamente ele é gratuito. Mas lá em inglês, o free vai ser confundido, ele pode ser confundido com free de livre e com free de grátis. Então eles passaram a usar até mais recentemente a palavra grátis
nessas colocações deles. Então, o grátis Open Access é aquele que é gratuito, mas que seria aquele acesso bronze, sabe? Sem a licença bem colocada e você não sabe o que está fazendo, o negócio está de graça, mas tome cuidado. E a definição mais formal seguindo seria o Libre Open Access, que aí sim a palavra vem da liberdade e implica nessas liberdades e nas licenças colocadas ali. Tá? E se a gente for falar de dados, porque até agora a gente falou essencialmente de artigos, né? Mas se a gente for falar de dados, eu tenho os dados que saíram da minha pesquisa e o que é que eu vou fazer para que eles sejam colocados em acesso aberto? É um pouco mais fácil porque você tem vários servidores onde você simplesmente coloca seus dados lá. Zenodo, Figshare, coisas assim, Dryad para biologia, se não me engano, tem vários por aí. O importante é que quando você for colocar os teus dados no servidor, você leve em conta se ele segue os princípios do que se chamou de Fair Data. Fair da palavra de fair mesmo, de justo, mas aqui como um acrônimo. E o que é Fair? Fair significa que seus dados eles obedecem 4 pontos específicos que estão fazendo essa sigla, esse acrônimo, né? Então eles têm que ser encontráveis, findable, o F, quer dizer que seus materiais, seus dados estão em algum lugar que tenha um link permanente, um link persistente, tipo um DOI, que tenha metadados suficientes para que uma ferramenta de busca consiga encontrar. Depois eles têm que ser acessíveis, é o A do acrônimo, ou seja, tem que estar num lugar, num repositório de confiança, uma coisa que você saiba que não vai deixar de funcionar do dia para a noite, tá? Que os metadados você consegue ler, mas que teu computador também consegue ler, sabe? Que máquinas consigam entender, programas consigam encontrar os seus dados. Depois eles têm que estar num formato interoperável, ou seja, coloca num formato padrão, coloca num formato que as pessoas consigam ler, vai colocar planilha de texto, é melhor você colocar dados tabulares em formato de texto CSV, por exemplo, do que no formato, sei lá, do Numbers da Apple, sabe? Do programa de planilha da Apple. Porque você está colocando um formato proprietário que nem todo mundo vai conseguir ler, sabe? Não adianta você colocar um dado no formato que outras pessoas não leiam. Então, use padrões de mercado, use, né, coisas que todo mundo consiga ler os seus dados. E depois os dados têm que ser reutilizáveis. Então elas têm uma licença bem clara que diz como as coisas funcionam. Tem vários desses servidores de dados, Zenodo e coisas assim, que no próprio momento da submissão você tem que determinar tudo isso. Você tem que preencher um monte de formulário que vai fazer com que os dados correspondam a essa definição de fair. Se você não preencher tudo, ele não vai para frente. Então, isso é bastante importante, que seus dados sejam justos para com todas as outras pessoas. E agora, finalmente, uma pergunta que sempre aparece também: como que eu encontro revistas, periódicos científicos que publicam em acesso aberto? Então, eu quero publicar meu artigo em acesso aberto, eu não resolvi que eu não vou seguir a linha do Open Access Green, não vou fazer o pré-print e publicar numa revista de assinatura, eu vou publicar numa revista de verdade de acesso aberto. Onde é que eu encontro? O melhor lugar para você encontrar é no DOAJ, que é o Diretório de Revistas de Acesso Aberto, né? O Directory of Open Access Journals. Então ali você tem, acho que são mais de 16 mil periódicos listados, sendo que desses, uma parte considerável não tem nem taxa, não cobra nem APC. São mais de 11 mil revistas que não cobram APC. E aí você vai escolher pela tua área de atuação, pelo tema do teu artigo, pelo prestígio da revista, fator de impacto, aí é contigo. E aí você pode encontrar. Tem também um outro site que chama Sherpa Romeo, mas que, pelo que eu vejo, ele tem mais revistas da Europa, coisa assim. Por exemplo, tem pouca coisa do Brasil no Sherpa Romeo, mas no DOAJ tem mais. Então isso também é uma coisa a se levar em conta. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje de conteúdo, nessa nossa série de publicação científica, nesses vídeos sobre Publicando Ciência, que é como eu chamei a playlist. Espero que o vídeo tenha sido informativo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova sobre como funciona o acesso aberto, como se fazer.
Lembra de comentar aí embaixo se você quer o vídeo sobre pré-print, porque eu quero fazer, mas eu quero que vocês comentem aí embaixo. Isso não só mostra que vocês estão interessados, mas também ajuda o canal a crescer, para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, precisa ter engajamento. Engajamento é like, é dislike, é compartilhamento, é comentário, tudo isso. Então vamos lá, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito, aperta o sininho aí para receber as notificações quando chegarem vídeos novos. Aproveita, segue a gente nas outras redes sociais, tem a minha, tem a do laboratório, vira e mexe, aparece alguma coisa nova por lá. Aproveita, fica mais um pouquinho, vê um dos vídeos que vai aparecer aí na tela, em algum desses cantos vai aparecer vídeo de outras coisas que a gente já fez, segue um pouquinho mais com a gente. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.